Histórico do XML. Então, ali na metade da década de 90, o W3C ele começou a trabalhar numa linguagem de marcação que combinasse aí a flexibilidade da SGML com a simplicidade do HTML. Então, o princípio era criar uma linguagem que pudesse ser lida por software e que também pudesse se integrar com as demais linguagens, que se fosse possível que houvesse uma integração entre as linguagens a partir dessa outra que estava sendo criada, isso seria muito bom. Esse era o princípio aí quando se pensou na criação do XML. Bom, vamos a alguns princípios da linguagem XML. Separação entre conteúdo e formatação. Simplicidade e legibilidade, tanto para humanos quanto para computadores. Então, ela deveria ser simples, deveria ser legível, tanto para uma pessoa analisar o arquivo XML, quanto para um software ler, fazer a leitura daquele arquivo. A possibilidade de criação de tags ilimitadas. Nós sabemos, por exemplo, que o HTML, que é formado por tags, ele tem tags limitadas. Se você colocar uma tag T2TI numa página HTML, no arquivo HTML, o browser, ele que interpreta a linguagem HTML, ele vai ignorar essa tag T2TI, porque as tags do HTML são limitadas. Então, um dos princípios da criação da linguagem XML é que as tags fossem ilimitadas. Você pode então criar uma tag chamada T2TI. Criação de arquivos para validação da estrutura do arquivo, são os chamados DTDs. Existem também os esquemas que apareceram depois e nós vamos estudar eles aqui também, tá? Então, o que é isso? A gente vai ver isso com mais detalhes mais na frente. Só para dar aí fazer um resumo, são arquivos que fazem a validação do XML. Então, se o XML tem uma tag T2TI, essa tag deveria estar ali? Se ela deveria estar ali, quais são os atributos que essa tag T2TI tem que ter? Então, isso seria definido nesses arquivos DTDs ou esquema. Interligação de bancos de dados distintos e concentração na estrutura da informação e não na sua aparência. Objetivo. Bom, o XML ele foi criado para estruturar, armazenar e obter informações de transporte dos dados. Nós sabemos que o HTML ele é mais conhecido que o XML. Para desenvolvedores, um ou outro é bem conhecido. Se bem que existem desenvolvedores que nunca usaram o XML. Isso é mais comum em desenvolvedores desktop, desenvolvedores que utilizam o Delphi apenas para desktop, por exemplo. Para desenvolvedores web, o XML é tão conhecido quanto o HTML. Tranquilo? Bom, essas linguagens elas são parentes, porque elas derivam da mesma linguagem, que é o SGML, ou linguagem padronizada de marcação genérica, e é capaz de descrever diversos tipos de dados. Ambas identificam elementos em uma página e ambas utilizam sintaxes similares. Então, se você conhece o HTML, será muito fácil compreender, aprender o XML. A grande diferença entre as duas é que o HTML descreve a estrutura e as ações em uma página, enquanto o XML não descreve a estrutura nem ações, mas sim o que cada trecho de dados é ou representa. Ou seja, o objetivo do XML é descrever o conteúdo do documento. Então, são dados. O objetivo do XML é armazenar dados, estruturar esses dados e transportar esses dados. Como é que é a estrutura de um arquivo XML? Então, assim como o HTML, o XML ele também faz uso de tags e atributos. Então, o que são as tags? As tags elas são palavras encapsuladas pelos sinais menor que e maior que. E os atributos são as características de determinada tag, que são definidos dentro da tag, antes da tag ser fechada, da seguinte forma: o nome do atributo e o valor desse atributo. Então, nós temos logo aqui abaixo um exemplo de um arquivo XML. Logo aqui no início nós temos, bem no início do arquivo mesmo, a declaração do XML. Então, você abre aí um sinal de menor, interrogação, XML. E aqui vem a versão.
a versão do XML. Fecha a interrogação, fecha o sinal de maior, tá? Esse sinal ele é fechado a partir desse, que é uma tag, né? Uma tag ela sempre tem que ter uma abertura e um fechamento. Nesse caso aqui, essa declaração ela vai aparecer apenas uma vez, que é para quem vai ler o arquivo XML saber que aquilo é um arquivo XML, tá? Que identifica que o arquivo é um arquivo XML. Agora sim, aqui sim iniciam-se as tags desse arquivo XML, tá? Cada conjunto de tag ou cada tag aberta e fechada, né, significa ou representa um elemento. Então nós temos aqui um elemento, aqui outro elemento, mais um elemento, né? Temos vários elementos aqui, ok? Então observe, nessa tag aqui, que é o elemento raiz, sinal de menor, o nome dela é pessoa, tá? E nessa tag eu tenho um atributo, o atributo ID. O atributo ele não é formado apenas pelo seu nome, ele é formado pelo nome e pelo valor, tá? Então o atributo ID valor 01, ok? E aqui eu fecho a tag, ó. Tá? Fechei essa tag pessoa, mas a tag pessoa ela ainda não foi finalizada, ok? Porque assim como o HTML, né? Para eu finalizar uma tag eu preciso, olha, finalizar aqui o mesmo nome da tag, só que com uma barra normal, tá? Essa barra de divisão aí conhecida. Mesma coisa acontece com o nome, né? No caso esse elemento nome ele é filho desse elemento raiz, da tag pessoa. O elemento nome ele não tem atributos, ok? Mas ele tem um texto dentro dele, que é o texto Albert Age aqui. Tá? E aqui eu estou fechando o elemento nome, tranquilo? E-mail a mesma coisa. Já o elemento telefone, né, tag telefone, tem um atributo, o atributo tipo com valor residencial, tá? Esse telefone ele vai ser fechado aqui, ó, barra telefone. Código país é um elemento vazio, né? Como assim? Nem eu tenho atributos nele e nem valores, nem texto, tá? Então ele vai aparecer lá no meu XML, o código país, e ele já está fechado aqui em si mesmo, ok? Então ele é um elemento que existe, mas que nesse caso aqui ele está fechado, tá? Eu posso ter aí um outro pessoa aqui embaixo, um pessoa ID 02, onde o código país esteja preenchido, né? E ele vai se comportar ou vai aparecer semelhante ao que está acontecendo aqui com o DDD, ok? Bom, então é isso, né? Você vê que é muito parecido com o HTML, tá? No entanto, o objetivo é diferente, né? Se você abrir um arquivo desse no browser, ele vai aparecer exatamente dessa forma, né? O browser ele não vai interpretar esse arquivo e querer exibir uma página para você, né? O objetivo do HTML é exibir, apresentar os detalhes do que está ali escrito no HTML. O XML, como nós vimos, não, é armazenar e transportar os dados, né, aí para as diversas linguagens existentes, ok? Então tá aí a estrutura de um arquivo XML. Bom, e aqui para finalizar essa aula, né, nós temos aqui o HTML versus o XML, essa comparação aqui, né? Então o XML ele mostra o que significa e o HTML mostra como apresentar, né? Então nós temos aqui as mesmas informações, né? Eu tenho lá a tag pessoa, nome, e-mail, telefone, fecho aqui a tag pessoa. Estou armazenando esses dados para esses dados serem transportados aí para qualquer lugar, né? Eu posso transportar esses dados aí para um browser numa linguagem HTML e exibir esses dados, como que está acontecendo aqui embaixo, olha. Então eu pego esses dados, eu trato esses dados, daí eu exibo esses dados no formato HTML, né? Aí como é que vai ser? Aqui está um exemplo: HTML, corpo, H1, Albert Age, H2 vem aqui o e-mail, abri um parágrafo, em negrito vai estar aqui o DDD do telefone, já em itálico vai estar o número do telefone, fechei o parágrafo, fechei o corpo, fechei o documento HTML, tá? Então, o que significa, como apresentar, né? Tá aí a diferença, mas observe que como eles são parentes, né, eles derivam lá do SGML, eles trabalham de forma bem parecida, pelo menos eles são parecidos aqui na sintaxe, né? São feitos com tags e tudo mais, tá? Mas os objetivos
são distintos.